Aula 3.1, Unidade 2, Limites. Tema 6, Limites trigonométricos. Objetivo: calcular limites de funções trigonométricas usando um limite fundamental. Boa noite. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana, que tudo tenha dado certo para vocês, que os pais tenham tido um dia assim bem legal, maravilhoso, certo? E hoje nós estamos aqui, para dar continuidade ao nosso curso. Nós estamos falando de limite, ainda. E a minha aula é para falar sobre os limites de funções trigonométricas, o seno, cosseno, tangente. E antes de começar a falar sobre esses limites, nós vamos falar do limite que é chamado limite fundamental, ok? E na última aula, vocês viram limite quando dá uma indeterminação, quando você aplica o limite e aí você tem 0 sobre 0, 0 dividido por 0, que é uma indeterminação. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com isso, ver também a parte do limite fundamental para que a gente possa, então, começar a nossa aula. Espero que vocês tenham tido o tempinho de estudar. Amanhã a gente está concluindo o assunto da primeira avaliação, depois a gente tem aquela aula de revisão, uma aula somente de exercícios, e que aí qualquer dúvida vocês possam mandar então para nós, tudo bem? Vamos então à primeira tela. Então aí o limite fundamental diz o seguinte: o limite quando x tende a 0, de seno de x sobre x é igual a 1. Então, esse, gente, é o limite fundamental. O limite quando x tende a 0, de seno de x sobre x igual a 1. Observem que eu já falei sobre a vizinhança, do ponto. Então, x tendendo a 0 é x na vizinhança, nas proximidades do zero. Então, você tem o limite de seno de x sobre x. Se você fosse pensar, é só substituir o valor, você vai encontrar que, substituindo isso, seno de 0, sobre 0, o que vai acontecer? Não vai ser possível a gente calcular isso, 0 no denominador, não vai ser possível. Mas é possível estudar esse limite nas proximidades do número 0, quando x tende a 0. Então, já começo dizendo que esse limite dá igual a 1. E aí a gente vai fazer algumas aproximações, então, para verificar isso. Vamos à próxima tela, por favor. Observe o seguinte, vamos fazer a aproximação. Nós temos aqui π sobre 2, 90. Vamos fazer x ser 90, π sobre 2. Então, observe lá você pensa no círculo trigonométrico, o valor de x, π sobre 2. Então, a gente vai ter, substituindo, nós vamos ter seno de π sobre 2 sobre π sobre 2, que é o valor do x. Tudo bem? E quanto é o seno de π sobre 2, sobre π sobre 2? Se vocês forem fazer essa substituição, ali nós temos seno de 90, que é 1, e a gente vai ter dividido por 3,14 sobre 2. Se você puder, depois você pega a calculadora e faz essas continhas. Então, com isso, a gente vai ter esse valor de seno de π sobre 2 sobre π sobre 2, vai ser igual a 0,636666, vai dar esse número aí, certo? Então, a gente tem uma aproximação do número, tudo bem? Passemos à próxima, por favor. Vamos pegar agora 0,5, O x como sendo 0,5. Quanto é que vai ser isso? A gente vai ter, então, o valor, pode entrar a próxima. Nós vamos substituir isso, o seno de 0,5 sobre 0,5, também podemos calcular isso na calculadora. E a gente vai observar que esse valor dá igual a, pode entrar a próxima tela, a 0,95. Então, assim, 3,14 dividido por 2, que é o π sobre 2, é maior do que 0,5. Então, a gente está diminuindo ali o número
o número x, diminuindo, se aproximando do zero. O primeiro valor deu 0,63 aproximadamente. O segundo já dá aproximadamente 0,96. Então, eu estou diminuindo para zero o x e o limite está se aproximando de um determinado número. Vamos adiante. Vamos pegar um número ainda mais próximo do zero, o 0,1. Então, você tem seno de 0,1 dividido por 0,1, né? Seno de 1/10 dividido por 1/10. Então, isso dá igual a... Pode entrar a próxima, 0,99. Observa que o x está diminuindo, se aproximando do zero e o valor, né, do limite está tendendo para o número 1, ok? Entra a próxima. Olha aí, vamos pegar ainda um valor ainda mais próximo do zero, né? 1/100, então. Seno de 0,01 sobre 0,01 vai dar igual a 0. Olha aí como já está muito mais próximo, não é? Do número 1. Então, observa, o x ele veio diminuindo, né? Bastante e o valor do limite foi se aproximando, né? Está se aproximando do número 1, ok? A próxima tela, por favor. Com isso, então, eu fiz assim algumas aproximações. Claro que esse limite ele tem uma demonstração que está feita aí no nosso livro, certo? Está demonstrado, né? Usando lá todos os resultados que isso é possível, que esse limite vai tender para 1, ok? Aqui eu só fiz umas aproximações, diminuindo, né, o valor de x, se aproximando do zero, a gente observa que o limite vai tendendo para 1. Então, à medida que x tende para zero, o limite tende para 1, ok? Então, o limite fundamental que nós vamos utilizar a partir de agora nas nossas aplicações é esse, que o limite de seno de x sobre x é 1. Então se eu tiver, quando x tende a zero, né? Se eu tiver o limite de quando x tende a zero de seno de 2x sobre 2x, isso vai ser 1. O limite quando x tende a zero de seno de 5x sobre 5x, isso tende a 1. O limite quando x tende a zero, né? De seno de alfa sobre alfa, isso também tende para 1, ok? Então, sempre, né, esse vai ser o nosso limite fundamental. Então, nós vamos usar esse resultado nas nossas aplicações, ok? Vamos, então, à próxima tela. Olha aí, uma aplicação. Calcule o limite quando x tende a zero de seno de 8x sobre 3x, ok? Passemos à solução. O limite de seno de 8x sobre 3x quando x tende para zero. Bem, observa, puxa, mas a professora acabou de falar que tinha que ser ali igual, né? Ela falou seno de 2x sobre 2x, seno de 5x sobre 5x. E, de repente, está aparecendo ali seno de 8x sobre 3x. Mas é possível, tá? É possível usar aí o limite fundamental. Olha só. Limite quando x tende a zero de seno de 8x sobre 3x, eu posso ali separar, né, retirar ali 1/3. O 3 do denominador é equivalente a dizer que isso é seno de 8x sobre x vezes 1/3. Observem, o 1/3, né, o 3 ali de laranja, ele foi deslocado, né? Então, multiplicando ali fora, eu evidenciei esse valor. Bem, ainda não está aparecendo na segunda linha o limite fundamental, certo? Porque teria que ser 8x com 8x, senão não dá certo, não é o limite fundamental. Bem, mas eu posso multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número e ainda obter, não é, o mesmo resultado. Bem, quem não está me deixando utilizar o limite fundamental é o 8 que está faltando aparecer ali ou que está a mais no numerador. Então, vamos fazer com que esse 8 apareça. Como não é nenhuma mágica, não é? A gente pode multiplicar e dividir por 8, que é o número que vai fazer a diferença.
Então, multiplicamos ali por 8, tá de laranja, né? Seno de 8x sobre 8x vezes 8 terços, ok? Beleza. Agora apareceu o limite fundamental. Por quê? Limite de seno de 8x sobre 8x quando x tende a zero. Isso é o limite fundamental. Então, isso é 1 vezes 8 terços, né? Porque o limite quando x tende a zero de 8 terços é o próprio 8 terços. Então, fica 1 vezes 8 terços, que é igual a 8 terços, ok? Então, observem que, mesmo sem já vir pronto o limite fundamental, porque se vier pronto, né? Limite de 2x sobre 2x, seno de 2x sobre 2x quando x tende a zero. Isso já é direto, o fundamental é 1. Limite de seno de 3x sobre 3x quando x tende a zero. Também é igual a 1, porque já é o limite fundamental. Agora, o legal é quando ele não vem pronto, né? Como nessa primeira aplicação. Não veio pronto, mas nós temos condições de arrumar isso. Então, a gente começou a fazer, ok? Passemos à próxima. Olha só. Calcular o limite quando x tende a zero de seno de 4x sobre 3x. Né? Observem que não está arrumadinho, então a gente vai arrumar. Então, vamos lá, a solução. Acompanhem, tá? O raciocínio, que o próximo vocês já vão estar assim, puxa, já entendi como é que faz. Então, olha aí, o limite de seno de 4x sobre 3x quando x tende a zero. O que a gente vai fazer? Retira o 3 ali do denominador, que não tem nada a ver com o numerador. Então, o limite, quando x tende a zero, de seno de 4x dividido por x vezes 1 terço. Bem, nessa segunda linha, ainda não dá para aplicar o limite fundamental. Por quê? Porque eu não posso dizer que o limite de seno de 4x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Não é verdade. Tem que ser seno de 4x sobre 4x. Então, está faltando 4, não é? Então, de maneira análoga ao que fizemos no anterior, o que a gente vai fazer? Se é o 4 que está faltando, nós vamos multiplicar e dividir pelo 4. Então, vai ficar o limite, quando x tende a zero, de seno de 4x dividido por 4x vezes 4 terços, não é? Agora já aparece o limite fundamental. Então, o que está de laranja, né, destacado em laranja, é o limite fundamental, vale 1. E o limite, né, quando x tende a zero de 4 terços, é o próprio 4 terços, certo? Então, isso dá igual, né, 1 vezes 4 terços, que é a solução, então, do nosso problema. Ok? Muito bem. Passemos à próxima. Agora, nós vamos calcular o limite, né, de quando x tende a zero, de seno de 5x dividido por seno de 4x. E a professora quer complicar. Não quero complicar, né? A gente só está mostrando como é simples utilizar o limite fundamental. Porque esse a gente não pode deixar de esquecer. O limite, não é, quando x tende a zero, de seno de x sobre x, né? Então, o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero, isso é igual a 1, ok? Então, é esse limite que nós estamos utilizando. Então, veio o limite trigonométrico de uma função trigonométrica x tendendo a zero, a gente tem como arrumar essa situação, né, para que apareça o limite fundamental, que a gente sabe que vai dar 1, e daí desenvolver o problema. Tudo bem? Então, vamos ver a solução dessa aplicação. Bem, o limite quando x tende a zero de seno de 5x dividido por seno de 4x. Ok? Vamos lá. Então, o que a gente pode fazer? Ó, eu posso agora dividir numerador e denominador tudo por x. Não vai alterar. Observa que o x está destacado em laranja. Estou dividindo numerador e denominador, né? Eu continuo tendo o mesmo valor. Bem,